Seja bem-vindo ao canal EA Físico. Hoje nós falaremos sobre mudança de estado físico e no finalzinho da aula ainda falarei sobre transmissão de calor, né? Quais são as formas de transmitir calor. Então já deixa seu like, compartilha aí com os seus colegas e se inscreve no canal. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Então, quando nós falamos de mudança de estado físico, nós temos que pensar em algumas coisas. Eu trouxe até uma imagem aqui para vocês, que é a de um iglu, naturalmente, aqui com os nossos esquimós, ou inuits, como também são chamados. E eu começo a aula com uma pergunta. Existem vantagens em construir uma casa de gelo? E, além dessa pergunta, vou lançar uma segunda. A temperatura de um material sempre varia quando ele absorve ou perde calor? E a resposta é depende, ou não sempre, porque algumas vezes a energia absorvida ou perdida, ela é simplesmente responsável pela organização ou reorganização estrutural do material, né? Isto é, ele muda de fase, porém, essa organização, ela vai resultar nos diferentes estados da matéria, sólido, líquido e vapor ou gás. Aí depende da temperatura e da pressão que nós estamos falando. E além disso, claro, alguém poderia dizer, existem outros estados da matéria? Sim, mas eu só vou me fixar nesses três. E além disso, uma coisa importante que daí para a área de materiais, que um mesmo estado pode ter diferentes fases. Isso acontece quando, por exemplo, você tem lá o aço, que basicamente é a união do ferro com o carbono, mas você pode ter um estado ali com perlita, com cementita, com diferentes fases dentro de um mesmo material. Então vamos seguindo. Eu tenho aqui um vídeo que eu vou deixar um link para vocês, que é uma pequena batalha. Ali, quem criou o vídeo colocou lava versus gelo, mas não é lava, tá? É um material metálico fundido e com aproximadamente a mesma massa, colocou em contato com o gelo, e eu não vou dar aquele spoiler, né? Assistam lá para vocês verem quem ganha a batalha. Claro que isso aí tem a ver com calor latente, que é o que eu estou colocando nesse slide. Então vamos nos fixar nos três estados da matéria, né? O sólido, o líquido e o vapor. Então perceba que são as mesmas partículas, é o mesmo material, só que a distância, a forma como eles estão conectados muda. Por exemplo, quando você tem de sólido para líquido, nós damos o nome de fusão. E depois de líquido para o vapor, né, pode ser vaporização, pode ser liquefação, né, no caso contrário, mas ainda passando de líquido para vapor, nós podemos ter ebulição, nós podemos ter calefação, e ainda vou falar de um outro fenômeno aqui, que é o Leidenfrost. Quando se passa diretamente do sólido para o vapor, nós temos a sublimação. E quando é o processo contrário, ressublimação, sublimação ou sublimação inversa. E a quantidade de calor representada pela letra Q envolvida é essa aqui, ó, que envolve a massa e essa letrinha aqui, que é o L, que é o chamado calor latente. Esse calor latente pode ser o de fusão, ele pode ser o de vaporização, ele também pode ser encontrado como solidificação, pode ser encontrado como de condensação. Qual a diferença? Quando você vai, por exemplo, do sólido para o líquido, esse valor ele costuma ser positivo, e quando você vai do líquido para o sólido, é o mesmo valor numérico, só que com um sinal negativo. Então, só para representar se você está fornecendo ou se você está retirando energia do sistema. Então, através dessa expressão, né, Q igual a ml, ou Q mole, como eu ensino para os meus alunos, você pode deixar esse L em evidência e você vai ter a razão entre a quantidade de calor e a massa da substância. A unidade de medida no sistema internacional é joule por quilograma. É comum encontrar nos exercícios aí caloria por grau Celsius, caloria por Kelvin, pode aparecer, mas no Sistema Internacional de Unidades, o chamado SI, você vai ter joule por quilograma. Presta atenção nisso, hein? Pode ter alguma pergunta em algum vestibular ou no Enem que vai colocar lá várias unidades de medida, para você identificar qual que é a correta dentro do Sistema Internacional de Unidades. Então você não vai errar. Seguindo, vamos falar então desse efeito Leidenfrost. E aí eu coloquei aqui um vídeo também, muito interessante, com bobinas de aço, elas foram laminadas. É possível fazer uma laminação a frio e a quente. E no TikTok um vídeo viralizou porque alguém estava jogando
água colorida, congelada, e de repente aquilo ali virava bolhas e depois evaporava. E as pessoas alguns estavam dizendo que ou estava muito quente, outros que estava muito frio. E muito frio não faz o menor sentido. Isso aqui está quente, bem acima da temperatura ambiente. E eu digo que bem acima da temperatura de ebulição da água. Por quê? Porque esse efeito aqui é o chamado Leidenfrost. O que é esse efeito Leidenfrost? Então, imagine que você tem uma superfície quente, então uma frigideira, por exemplo, você coloca ela no fogo, mas você não adiciona alimento, não adiciona nada de início, você vai colocar depois. E aí, para perceber se está no ponto para colocar, sei lá, um pedaço de bife lá qualquer, você coloca um pouco de água em cima. Se essa água logo evaporar, significa que a chapa está numa temperatura abaixo do ideal para colocar a comida. Agora, se você deixar a água cair e ela ficar pipocando ali em cima, você está numa temperatura boa para cozinhar o alimento. Pelo menos aí colocar um bife. Mas que temperatura seria essa? E aí eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, que ele relaciona a taxa de transmissão de calor em função da temperatura da superfície. Perceba o seguinte, que desse ponto aqui, ó, em torno de 4 graus Celsius, até algo próximo dos 100 graus Celsius, você tem uma taxa de calor que cresce com a temperatura. Ou seja, o calor da chapa é transferido diretamente para a massa líquida que está em cima dele. Agora, depois ali que chega em torno de 80, 90 graus Celsius e vem aqui, ó, próximo dos 100, você começa a ter uma dificuldade na transferência de calor. E por que isso acontece? Porque você já começa a evaporar um pouco do líquido. Eu estou falando isso aqui a 1 atm, tá? E a simulação é com água no estado puro, aquela que é destilada, não tem impureza, não é água de torneira. Eu já vou falar da água de torneira. E aqui o que acontece? Essa camada de vapor, ela não é tão boa condutora. Ela conduz com uma ordem de grandeza pior do que o líquido. Então ela fica meio que servindo ali de isolante térmico. Então essa taxa de transferência de calor ela diminui. E incrivelmente, ele, ó, próximo dos 200 graus Celsius é a menor taxa. Você cria uma camada de vapor entre a chapa e entre a água que impede que você continue fornecendo energia. E é nessa situação que você consegue ver aquelas bolinhas pipocando. E pasme, esse efeito pode durar até mais de 1 minuto, feito em laboratório. Se você faz com água da torneira, porque existem impurezas, essas impurezas elas são condutoras, elas acabam furando a bolha e conduzindo o calor. Então você não vai ter um pico tão bonito assim, você vai ter uma coisa mais plana, tá? Então esse aqui é o efeito Leidenfrost, você cria ali uma película debaixo da bolha, ela tem em torno de 0,1 milímetro de altura e aqui pode chegar a 0,2 milímetros no seu comprimento. Então aqui a gota fica sustentada, ela fica flutuando em cima de uma camada de vapor. Dando sequência, é importante que nós falemos de curva de aquecimento. O que é uma curva de aquecimento? É uma curva que vai relacionar a temperatura em função da quantidade de calor que você fornece, o que você retira do objeto. Então, por exemplo, aqui nós estamos fornecendo calor, nós temos aqui diferentes segmentos de reta, o que cada um deles significa. É importante que você encontre patamares. Esse primeiro patamar aqui, ele vai ser uma coexistência de um sólido com líquido, enquanto o segundo patamar de líquido e vapor. Agora perceba que esse patamar de líquido e vapor, ele normalmente é maior, muitas vezes bem maior do que o de sólido para o líquido. Por quê? Porque normalmente os materiais, eles precisam de maior energia para passar do estado líquido para vapor do que simplesmente passar do estado sólido para líquido. Então, ó, essa primeira curvinha, você está adicionando calor e você tem variação de temperatura. Isso aqui é calor sensível. O que é calor sensível? É aquele que vai sensibilizar a escala de um termômetro. Então, nós utilizamos aquela expressão do Q-macete, QMC delta T. Já aqui, onde não tem variação de temperatura em função da absorção do calor, nós temos o chamado calor latente, né, o Q-mole. Depois que todo o sólido se transformou em líquido, ele volta a variar temperatura. Ele vai estar agora no estado líquido. Depois
novamente uma transição de fase, né, mudança de estado físico, melhor dizendo, uma substância pura, nós temos aqui o líquido se transformando em vapor. Enquanto ele não se transformar totalmente em vapor, ele não vai aumentar a temperatura. Por que eu enfatizei uma substância pura e não falei nada até agora se for uma substância composta, por exemplo, uma liga? Porque lá na química, se você não teve essa aula, um dia você vai ter, substâncias eutéticas, azeotrópicas, ou ela muda a temperatura durante o processo de fusão, ou muda durante o processo de vaporização. E um desses patamares varia, enquanto o outro permanece constante. Então, é comum você encontrar um material que ele varie a temperatura durante a fusão, mas mantenha a ebulição constante. E outros materiais que aqui vai ser constante, enquanto a vaporização ela varia. E aqui eu trouxe uma tabelinha, o destaque especial, a água, que sempre aparece nos nossos exercícios, seja para trocas de calor em que vai ter só calor sensível, ou que vai ter só calor latente, ou uma mistura dos dois. E aqui nós temos, ó, no ponto de fusão, a 1 atm, nível do mar, 0 graus Celsius. Vamos ter aqui em quilojoule por quilograma, ou então caloria por grama. Então, é muito comum encontrarmos valores em calorias nos exercícios, mas pode aparecer também em quilojoule por quilograma. Enfim, é bom estar atento a esses valores, porque a forma como você vai usar o calor específico daquele material muda. Se você vai usar em caloria por grama grau Celsius, ou vai utilizar em quilojoule por quilograma Kelvin, ou quilojoule por quilograma grau Celsius, até porque a escala Celsius, assim como a escala Kelvin, é uma escala centígrada. Dando sequência, vamos fazer um exercício. Vocês não saem da aula do IE Físico se não tiver um exercício para executar. E aqui eu trouxe mais do que um. Vamos analisar essa questão. Uma amostra de gelo de 0,20 kg está a menos 20 graus Celsius a pressão atmosférica normal. Dados. Então aqui, N dados. Eles vão trazer calor específico do gelo, qual que é a temperatura de fusão do gelo, calor latente de fusão do gelo, calor específico da água, temperatura de vaporização da água, calor latente de vaporização e por aí vai. Duas coisas que são pedidas nesse exercício. Determine a quantidade de calor necessária para transformar essa amostra de gelo em vapor a 120 graus Celsius. Então, você vai tirar de menos 20 graus Celsius e você vai elevar até 120 graus Celsius. Então, pare e pensa primeiro. Quantas quantidades de calor você vai precisar? Primeiro que você tem gelo a menos 20 graus Celsius. Você tem que elevar a temperatura dele a 0 graus Celsius. Parece esquisito, né? Mas você precisa esquentar o gelo. Então, se vai variar a temperatura, lembra, calor sensível, que macete. Depois que chega em 0 graus Celsius, você precisa derreter. Então, processo de fusão, calor latente. Você tem agora gelo transformando em água, você tem água a 0 graus Celsius, você precisa elevar a 100, calor sensível. Então, que macete. Chegou em 100 graus Celsius, você precisa transformar em vapor, calor latente. Então, 4 quantidades de calor até agora. E depois que você tem vapor a 100 graus Celsius, você precisa elevar a sua temperatura a 120 graus Celsius. Então, são 5 quantidades de calor, que eu já coloquei aqui os nossos cálculos. Então, primeira quantidade de calor, mc ΔT, massa, vamos deixar em quilogramas. Por quê? Porque o nosso calor específico aqui ele está dado em quilogramas, então eu vou manter tudo em quilogramas, ó, 0,2 vezes calor específico do gelo, 2.100, que é a mesma coisa que esse 2,1 10 a terceira joule por quilograma Kelvin, vezes variação de temperatura. Você vai tirar de menos 20 para zero, então final menos inicial. Você vai acabar tendo ali menos vezes menos dá mais, você vai ficar com 20 graus Celsius. Essa multiplicação aqui, 8.400 joules. Beleza. Agora, e para fundir essa quantidade de gelo? Qual a energia que você vai precisar? Vamos colocar agora, ó, que mole. Está aqui a massa, 0,2, vezes o calor latente de fusão, que ele coloca aqui para nós em 3,310 a quinta joules. É a mesma coisa que 330 mil joules por quilograma. Fazendo esse produto, chegamos a 66 mil joules. Beleza, vamos para frente. Agora nós temos que pegar a água de 0 a 100. Então, 0,2 vezes 4.200, porque é o calor específico da água,
4.200 joules por quilograma Kelvin, vezes de 0 a 100, você tem uma variação de 100 graus Celsius. Muito bem, fazendo esse produto, 84.000 joules. Agora nós precisamos vaporizar essa quantidade de água, que é mole de novo. 0,2 vezes 2.300.000 joules por quilograma Kelvin. É o que nós temos aqui. Esse expoente aqui, na verdade, deveria ser 6, tá, pessoal? Porque o calor latente de vaporização é sempre maior do que o de fusão. Pelo menos uma ordem de grandeza. Então, nós temos aqui nessa multiplicação 460.000 joules. Bastante coisa, né? E por último, agora elevar esse vapor de 100 para 120. Vamos colocar, então, queimacete, a massa 0,2 vezes 2.000, que é o calor específico do vapor, vezes 20 graus Celsius. Nós temos 8.000. Então, aqui são as quantidades de calor envolvidas. E depois, pede para construir o gráfico. Depois que nós temos todos esses valores, moleza, né, pessoal? Não tem mais dificuldade. Já tem o gráfico aqui pronto. Olha como é que vai ficar. Nós temos aqui no eixo X, quantidade de calor em joules, e nós temos aqui no eixo Y, a variação de temperatura. Ó, perceba que de 0 até uma certa quantidade ali, ó, de 8.400 joules, foi o que foi necessário para variar de menos 20 graus Celsius até 0. Então está inclinado, é uma pequena inclinação, né, vista essa escala. Depois, quando chega ó, em 0 até mais 66.000, né, então nós temos a quantidade de 66.000, nós temos a parte de fusão. Depois foram necessários mais 84.000 joules para aquecer até 100 graus Celsius. Depois, olha aqui, para tornar vapor, 460.000 joules. É muita coisa, né? E depois, para esquentar esse vapor mais um pouquinho, 8.000 joules. Beleza? Vamos fazer mais um? Mais rápido agora, porque já pegamos o jeitão da coisa. Só mudou agora valores. Ó. Tem-se 0,10 kg de vapor, de água a 120 graus Celsius, pressão atmosférica normal constante, que deve ser transformada em gelo a menos 10 graus Celsius. Agora nós vamos fazer o quê? Processo inverso. Então nós temos que retirar energia do sistema. Os dados são os mesmos. Vamos aqui para a letra A. Então está lá em 120, vai trazer para 100 graus Celsius. Você vai ter uma redução de 20 graus Celsius. A massa agora mudou, é 0,10 kg, vezes calor específico do vapor. Nós teremos uma retirada de menos 4.000 joules. Depois que tem vapor a 100 graus Celsius, nós precisamos retirar calor para poder fazer com que ele mude de estado físico, que ele passe de vapor para líquido. Então, que é mole. 0,1 vezes 2.300.000 vai dar menos 230.000 joules. Depois que ele se tornou líquido, nós vamos agora resfriar até 0 graus Celsius. Nós temos queimacete, então 0,1 vezes 4.200 vezes 100, né? Na verdade esse 100 aqui é negativo, tá? Menos 42.000 joules. Chegou em 0, agora nós precisamos solidificar essa quantidade de água. Então, que é mole neles de novo. 0,1 vezes 330.000, vai dar menos 33.000 joules. E depois que nós temos gelo a 0 graus Celsius, nós temos que baixar ele a menos 10. Então, agora na parte final, resfriando essa quantidade de gelo até menos 10 graus Celsius, nós teremos aqui, ó, mc ΔT. Então, 0,1 vezes 2.100 vezes 10, vai dar 2.100 joules. Agora a parte 2, que é o gráfico. E fazendo o gráfico, ó, ele é parecido com aquele gráfico, né? Só que, ó, eu fiz com que variasse negativamente aqui no eixo horizontal, enquanto o eixo vertical permanece a mesma coisa. Então, a primeira etapa está aqui em cima, ó, menos 2.100 joules, que foi pegar lá de 120 até 100 graus Celsius, depois retirando energia do sistema, reorganizando as partículas, menos 230.000 joules. Depois nós temos ele aqui já no estado líquido, vem até aqui embaixo, vai chegar a 0 graus Celsius, retira menos 242.000 joules. Depois, transição do estado líquido para o estado sólido, perde mais 33.000 joules. E por fim, já gelo sólido vai esfriar até menos 10 graus Celsius, chegando aí até a temperatura final solicitada no exercício. Então, vamos adiante. E transmissão de calor, como que funciona? Eu trouxe aqui a imagem muito interessante de um elefante
e ele foi fotografado, foi filmado com uma câmera térmica. E aí nós temos aqui, em função das cores, regiões que estão mais aquecidas e outras que estão menos aquecidas. Então, detalhe, olha aqui a tromba, né? Aqui a parte da frente da cabeça dele, a tromba, uma boa parte do corpo, está em vermelho. Então, ele estaria mais aquecido nessas regiões. A parte aqui da ponta da tromba, mais clara ainda, então ela estaria mais aquecida, onde você concentra muito mais o calor nessa região, porque até a área diminui, então você acaba sendo um radiador térmico melhor. E olha aqui que legal, a parte da orelha, da ponta da orelha desse elefante, está azulada, significando que está numa temperatura mais baixa do que o restante do corpo. E é justamente a parte que ele usa para se abanar, se refrigerar, seja lá na savana africana ou, enfim, outra região em que ele estiver. Nós temos aqui, nesse lado, então, uma importante constatação, que a radiação ou irradiação, ela não necessita de um meio para se propagar. Então, essa seria uma explicação, uma justificativa de como o Sol aquece a Terra, né, através de ondas eletromagnéticas. Nós temos um espectro bastante amplo de ondas eletromagnéticas, que nós enxergamos, na verdade, apenas um pequeno pedaço. É um pedacinho que nós chamamos de luz visível, mas nós temos uma grande parte, por exemplo, aqui ultravioleta, raio-x, raios gama, que nós não enxergamos, embora nós interagimos com boa parte dessas frequências. Já por outro lado, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio, nós também não enxergamos. E aí nós poderíamos fazer uma discussão, que não é o escopo dessa aula, né, de ondas de rádio AM, FM, micro-ondas, Wi-Fi, Bluetooth, enfim, vários tipos de onda. E o alcance, né, a penetração que elas têm. Algumas conseguirem contornar obstáculos, por exemplo, assim como ondas de rádio, ondas de determinado comprimento, conseguem contornar melhor alguns obstáculos do que outros. Isso justificaria porque ondas AM têm um alcance melhor em regiões de relevo mais acidentado do que FM. Mas na sequência, vamos falar de outro tipo de transmissão de calor, que seria a condução. Tem até aqui um experimento clássico dentro da física, que é utilizar um bico de Bunsen, né, uma chama. Você tem condutores aqui no processo, e aqui nós teríamos percevejo, aquelas taxinhas, né, presas com parafina ou com cera. A partir do aquecimento de uma das extremidades aqui da barra, ela vai de partícula a partícula transmitindo essa energia térmica e vai fazendo com que derreta o material aqui que uniu o percevejo à barra, fazendo com que essas taxinhas elas vão se despregando. Então, mostrando como ocorre o princípio, né, da condução em materiais. Ocorre de forma mais eficiente em sólidos do que líquidos. Ocorre em líquidos? Ocorre, mas é menos eficiente. Ocorre em vapores, em gases? Ocorre, mas é muito menos eficiente ainda. Aqui nós temos uma interessante aplicação, que seria de fluxo de calor através de superfícies. Então, se você for construir sua casa, pense muito bem nisso. Como você poderia gerar um conforto térmico melhor, utilizando menos eletricidade para isso, como, por exemplo, comprar um aquecedor ou comprar um aparelho de ar-condicionado. A chave da construção está aqui, ó. A potência é a taxa da quantidade de calor que é transmitida por intervalo de tempo. Tanto que isso aqui a gente chama de watts, né? Se for joule por segundo. Mas nós temos uma outra forma de pensar essa expressão, que é essa daqui, ó, o K, que ele vai representar o coeficiente de condutividade do material. Nós temos o A, que é a área pelo qual o calor está sendo transmitido. Nós temos a variação de temperatura, que vai nos dizer qual que é a diferença entre o ambiente externo e o interno, e além disso, qual é a espessura que o calor precisa atravessar para fluir, né, através dessa área. Então, se você quer uma casa que você não precise usar ar-condicionado, que ela tenha uma temperatura agradável ao longo do ano todo, como deveria ser a espessura dessa casa? E acertou se você falou que a espessura deveria ser grande, ou o maior possível. Por quê? Porque essa potência ela tem que ser
pequena, ela tem que ser o menor possível, você tem que dificultar a travessia do calor. Então, se você tem lá um tijolo de 6 furos, como você poderia fazer para que você tivesse a maior espessura, né? Será que é colocar ele em pé? Será que é colocar ele deitado? Será que é colocar ele girado? Pensa nessa situação, porque talvez você pode gastar mais material, mais tijolo na tua obra, porém você vai gastar menos com eletricidade no futuro. Além disso, a área em questão. Se você tiver uma área muito grande exposta ao sol, numa região onde o inverno é um pouco mais rigoroso, de repente é interessante, porque você tem aquela face ao longo do dia aquecendo, né, a tua casa com uma grande área, então tem uma grande transmissão de calor, então durante o dia fica muito quentinho, né, fica agradável lá dentro. O problema é que do outro lado você tem uma área com o mesmo tamanho, ao longo da noite ela vai perder calor. Então tem que ser bem equacionado, né? Como que você vai colocar essas paredes para que você tenha esse conforto térmico? Vamos fazer um exercício utilizando essa expressão. Ó. Então pense que você tem uma janela, formato retangular, ela é de vidro, tem 8 milímetros de espessura, 1,2 metros de altura e a sua largura de 1,5 metro. Ela separa um estúdio, onde a temperatura deve ser mantida a 20 graus Celsius. E o ambiente lá fora está a 30. Qual que vai ser o fluxo de calor através dessa janela? Então vamos utilizar essa expressão, só que vamos pegar essa parte aqui, ó. Então K, A, ΔT sobre D. Já separei aqui os valores, esse D, 8 milímetros, já deve ser colocado em metro, tá? Vamos trabalhar dentro do Sistema Internacional de Unidades. Área, como que é a área de um retângulo? É base vezes altura. Então vai ser 1,2 vezes 1,5, vai dar 1,8 metro quadrado. Variação de temperatura, o externo e o interno, é 10 graus Celsius, né? Porque lá fora está 30 e dentro está 20. E o KV, que é o coeficiente de condutividade do vidro, vai ser 0,80 watt por metro Kelvin. Então é só colocar esses valores aqui na expressão, fazendo a multiplicação depois da divisão, nós encontramos 1.800 watts. Essa é a potência que vai atravessar a janela. Então pense, se você tem uma janela maior, se você tem uma janela menor, quanto que isso vai impactar no calor que vai ser absorvido, né? Essa janela está virada para o norte, aqui na região sul onde eu moro, principalmente em Curitiba, o pessoal se preocupa muito com a face norte, se vai ter uma face norte ou se vai ter uma face sul. Se o apartamento, o imóvel tem uma face norte, significa que ele vai ser mais ensolarado ao longo do ano, para evitar fungo, bolor, umidade, por aí vai. Vamos fazer mais um? Vamos pegar aqui, ó, uma janela de vidro, agora de 10 milímetros de espessura, separa um estúdio onde a temperatura deve ser de 20 graus Celsius, da sua vizinhança, que vai ficar a 30. Diferença, que você já sabe qual que é a potência, né, qual que é a taxa de calor que vai fluir através dessa janela, 2.000 watts. Vai ser a mesma expressão? Vai ser a mesma expressão. Vamos pegar aqui os dados. Espessura, 10 milímetros, vamos colocar para metro, 0,010. Potência já está ali, 2.000 watts. Variação de temperatura, 10 graus Celsius. KV é o mesmo. Vai utilizar a mesma expressão, com a diferença que a substituição vão ser em lugares diferentes. Primeiro com a potência, ó, 2.000. Depois, o coeficiente, 0,80. Área, que é o que a gente quer saber, vezes a variação de temperatura, que é a diferença entre 20 e 30 graus Celsius, dividido pela espessura. Então eu tive o cuidado aqui de fazer um passo a passo, porque vai ter umas inversões de operações que os alunos costumam se bater. Então, 0,80 vezes 10 vai dar 8, dividido por 0,010. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 8 por 0,10 vai dar 800. Então, de um lado tem 2.000, do outro tem 800 vezes A. Operação inversa aqui da multiplicação é a divisão. Então, você vai pegar 2.000, dividir por 800 e você vai ter a área, 2,5 metro quadrado. Fácil, né? Não tem nem letra B. A última forma de transmissão de calor que eu vou trazer para vocês aqui é a convecção, que ela vai acontecer em fluidos, tá? Então, seja líquido, seja vapor ou seja gás. Ela não ocorre em sólidos e precisa de meio material para se propagar, da mesma forma como a condução. E eu coloco aqui uma pergunta para vocês. Em que posição em uma sala é melhor instalar o ar-condicionado? E acertou quem pensou na parte superior. Por quê? Nós temos que pensar numa expressão. Densidade igual a massa sobre volume.
o que acontece com o ar quando ele é refrigerado? Ele reduz a densidade. Ah, mas porque a massa diminuiu? Não, foi porque o volume dele acabou ficando menor. As partículas se aglutinaram. Isso faz com que a densidade aumente. E toda vez que você tem uma diferença de densidades dentro de um fluido, você tem troca de massas. Então você vai ter uma troca de massa de ar frio por ar quente. Então ele vai fazendo esse processo, até que todo o ambiente esteja em equilíbrio térmico com a temperatura escolhida, e aí o termostato lá do ar-condicionado entende, beleza, posso parar de funcionar. Volta a funcionar quando ele perceber que tem uma diferença de temperatura acima de uma tolerância, e aí vai voltar o processo a funcionar de novo. E aí eu pergunto agora pela segunda vez, uma segunda parte. Em que posição em uma sala é melhor instalar um aquecedor de ar? Aí a resposta seria embaixo. Por quê? Porque ele vai aquecendo o ar, esse ar ele fica menos denso, lembra daquela expressão, densidade igual a massa sobre volume. Agora, o volume ele acaba ficando maior, é o denominador da conta. Ele ficando maior, as partículas se expandem, a densidade diminui, vai ter troca de massa de ar. Ar quente sobe e o ar frio desce. Isso vai acontecendo até que tenha equilíbrio térmico com a temperatura pré-programada lá do aquecedor. Ou se é um aquecedor mais antigo, que não tem esse controle, ele vai continuar funcionando. Vai ficar aquecendo, uma hora você vai ter que desligar, tá bom? Então, reforçando que acontece apenas em fluidos. Beleza? Pessoal, por hoje era isso. Essa era a nossa aula. Então, eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Se não entendeu, coloca teu comentário aqui embaixo, dá seu like, compartilha e se inscreve no canal. Beijo!